João, hoje a gente também teve aqui uma situação, uma daquelas situações que só pode acontecer justamente porque a gente vive ah, no momento, né, não digo aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, sob o governo de extrema-direita do Donald Trump. E a embaixada dos Estados Unidos no Brasil lançou uma nota que, ao meu ver, né, mostra um nível inaceitável de relacionamento diplomático. Não sei se você concorda e não sei se você viu também essa nota da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, mas foi isso daqui, ó. O ministro Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela Lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Trump. Os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto. Isso aqui me parece uma indireta para o Gilmar Mendes, que saiu em defesa do Alexandre de Moraes, se não foi ontem, foi antes de ontem, depois que foi publicada aquela matéria na Mônica Bergamo, dizendo que havia um racha dentro do STF e que o Alexandre de Moraes estaria isolado, né? Algo que aparentemente ela usou como fonte ou Cássio Cunha ou André Mendonça, que, claro, né, eles com certeza estão rompidos e estão muito distantes do Alexandre de Moraes. E aí você tem essa nota hoje da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Eu não me lembro de ter visto nada parecido antes, né, no trato diplomático. Não me lembro mesmo. Eu vou até colocar aqui na tela um comentário que eu achei interessante do Marcelo Lins sobre isso, que ele também fala, ele vai exatamente nessa linha de pensamento, né? Nunca se viu algo parecido. O presidente Lula acertar o tom para não parecer que ele estava querendo fechar portas ao diálogo e tudo mais. Mas o tom dessa nota da Embaixada dos Estados Unidos, que, não custa lembrar, não tem embaixador, é uma nota que vem ali do adido comercial. Esse player do Twitter tá meio embaçado, velho. Deixa eu pôr mais cedo, né? Do comercial, uma nota que vem diretamente do Departamento de Estado e traduzida ali e tudo mais. Ele é um tom absolutamente inaceitável no relacionamento entre duas democracias, entre dois países que são países amigos, que têm relações diplomáticas há 201 anos. Estamos monitorando. Estamos monitorando. O que é isso? Estamos de olho, estamos monitorando. E fala dos aliados do ministro, como se é assim que funcionam as coisas. Quer dizer, um ministro do Supremo do Brasil tem alguns aliados e esses vão precisar ser vistos bem de pertinho, ou o ministro da Suprema Corte é um ministro da Suprema Corte, cujas decisões precisam e devem ser acatadas, respeitadas. Não significa que não possam ser criticadas, analisadas, eventualmente rebatidas com argumentos e tudo mais. Mas não é assim. Que tratamento é esse? E se a gente parte para pensar que a negociação do Brasil vai se dar com o governo que acha de bom tom fazer sua embaixada, emitir uma nota nesses termos, você vê a dificuldade que essas negociações vão ter que enfrentar. Porque isso é tratamento que você dá a um subalterno hierárquico que está lá embaixo na cadeia de comando e que tem que prestar atenção e te temer. O Brasil não tem que temer os Estados Unidos, o Brasil tem que negociar com os Estados Unidos como negocia com qualquer governo com quem mantém relações diplomáticas. E deve exigir que as negociações se deem nos mesmos termos, de lá para cá. Se não, é você se ajoelhar. É para isso que serviu, então, a militância, o trabalho todo de um deputado brasileiro que está lá nos Estados Unidos, sendo pago com dinheiro do contribuinte, é para, seguidamente, a gente ser obrigado a receber essas notas, que são, na verdade, uma afronta. Realmente é inacreditável. E, Calejão, vou pôr aqui, porque, para mim, claramente, um recado para o Gilmar Mendes, tá? Porque o Gilmar Mendes se colocou publicamente ao lado do Alexandre de Moraes, falando que não há isolamento, que eles estão juntos, que o STF não passa por um momento de crise nem de turbulência. Algum, nós somos todos. Eu tenho muito orgulho de ter Alexandre de Moraes como colega. Eu já disse isso várias vezes a vocês. O Brasil teria se tornado um pântano institucional não fosse a ação de Moraes. Nós devemos muito, o Brasil deve muito à atuação dele durante todo esse
período, no período da Covid, no período do TSE, depois com todas essas questões, fake news, um trabalho desafiador. Tanto é que vocês veem, nós precisamos ressaltar isso, havia um plano. Quer dizer, é chocante, a gente que é pacífico, que vive uma vida normal, há mais de 40 anos, nós estamos vivendo uma vida normal, em que há sucessão política normal, perde-se, ganha-se eleição, vai-se para casa, disputa-se outra eleição, agora planeja-se a morte do Lula, do vice-presidente Alckmin e de Alexandre de Moraes. Isso acaba de ser reconhecido, confessado pelo general Fernandes. Nós estamos falando de coisas, portanto, extremamente sérias. Não estamos falando de um passeio no parque. Isso é extremamente grave. Então, é preciso que isso seja reconhecido e ressaltado. E aí, Calejão, mais um ataque, né, que a gente tem recebido aí praticamente todos os dias dos Estados Unidos, mas esse foi bem duro e me pareceu que endereçado ao Gilmar Mendes ou a qualquer um que saia em defesa do Alexandre de Moraes, mais ou menos uma chantagem também, né? Se vocês não se coloquem ao lado dele, porque vocês vão sofrer sanções iguais. Exato. E o que vai acontecer em seguida, com base no que a gente disse aqui no começo da live, vai surtir o efeito oposto. Por quê? Porque as pessoas percebem que, opa, então pera um pouco, é assim que funciona? Se isso se aplica para o Alexandre de Moraes, o que garante que isso não vai se aplicar para o Gilmar Mendes, para o Toffoli, para o Fux, até para o Fux, entendeu? Que foi, claro. O Fux foi poupado, né? Das medidas restritivas iniciais ali. Acho que Fux, o Mendonça e o Cássio Conká foram poupados. Mas nada garante que, olha, não, agora mudou o vento político, você vai arcar com essas consequências também. Então, veja como isso vai ao encontro, Helder, do que a gente estava propondo no começo da live. É a única linguagem que eles conhecem. É o único idioma que eles conhecem. Tipo assim, a força. Então, se você não fizer o que eu quero, o quê? Vocês vão fazer o quê? Ah, Magnitsky, foda-se, já aplicou. Tarifaço, foda-se, já tá valendo. E agora? Ah, agora a gente vai forçar os países da OTAN que o Brasil não pode negociar com a Rússia. Pode ser que isso venha a seguir também. Sim, não vai importar petróleo. Está no horizonte, né? Agora sim, Helder, quanto mais isso for exacerbado, maior vai ser a resposta do Brasil no sentido de garantir o seu processo de soberania. Não existe a possibilidade de chegar a um determinado momento que os nossos poderes constituídos simplesmente vão dizer, né? Puta, é mesmo? Então vamos, sabe? Vai fazer o quê? É o que diz a música do Raul lá, não vamos pagar nada, vai abrir tudo para os gringos entrar e foda-se. Não vai, mano, não vai. Pode, assim, enquanto tiver um único brasileiro com dignidade nas veias, isso não vai acontecer, meu mano. Nós vamos continuar lutando e foda-se. Não vai ter gringo mandando nessa porra, dizendo que se a gente tem que usar Pix ou não, dizendo como é que o nosso sistema de justiça... O sistema de justiça brasileiro é extremamente falho, como qualquer outro sistema de justiça do mundo. Agora, não é gringo que vai vir dizer como a gente deve ou não reger as nossas questões internas, mano. Isso não faz o menor sentido. E eu concordo contigo. Essa nota é especialmente direcionada para o Gilmar Mendes. Porque, se eu não me engano, o Mendes é o decano, não é? Sim. Então, tem muita força, tem muita influência. No dia que ele se manifesta, dia seguinte vem uma nota com um caráter absurdamente autoritário, arbitrário, e que você tem razão. Eu gosto do Lins, cara. O Lins, para mim, assim, é um sopro de lucidez e inteligência ali na Globo News, tá? E nunca se viu... Eu tenho professores de RI, eu estudei RI na faculdade, na GV. Cara, com todos que eu conversei ao longo dos últimos 2 semanas, 3 semanas, seja honesto, você era capaz de prever que algo assim aconteceria? Os Estados Unidos taxando toda a pauta exportadora brasileira em 50% para exercer ingerência direta
numa questão doméstica do país, todos me disseram, Helder, de forma uníssona, não. Ninguém seria capaz de supor que algo assim pudesse sequer passar perto de acontecer, porque é impensável, cara. A gente está vivendo um nível assim de surrealismo, não só pela forma, né, que é isso aí, esse tipo de coisa, mas pelo próprio conteúdo do que está acontecendo nesse momento. Um presidente estadunidense dizendo que, olha, né, se vocês não fizerem o que eu quero, eu vou usar arma comercial contra vocês. Embaixada dos Estados Unidos, mano, mandando recado a lá gangster, a lá fique esperto, porque senão o barato vai ficar louco para vocês. Que porra é essa, cara? Isso nunca aconteceu, cara. E intimidação, chantagem direta dessa forma, nunca vi. Nunca, cara. Veja, não tem precedente. O que a gente está vivendo não tem precedente também. Você já viu em algum momento da história, em países que são considerados democracias plenas, com todas as falhas que a gente tem dentro da nossa democracia, por exemplo, um filho de um ex-presidente e armar sanções e sabotar o país nos Estados Unidos? Tem precedente isso, Calejão? Não olha, tem. Talvez um filho de uma republiqueta de banana, talvez. E olhe lá, mano. E olhe lá. E olhe lá, toma cuidado. Eu não lembro de ter acontecido. E assim, toma cuidado, porque se você voltar para casa, os caras vão enfiar a banana, vai ficar ruim para você, entendeu, cara? Mesmo sendo república de banana, você vai de arrasta, você vai de base, mano. Por quê? Porque você tá traindo a pátria, você tá tirando comida da mesa de gente trabalhadora que precisa daquele recurso para sustentar a família, mano. Então, as consequências são seríssimas. E mesmo no âmbito diplomático, quando esse tipo de recurso é empregado de uma forma tácita, Helder, ou seja, você está entendendo o que eu estou dizendo, mas eu não vou dizer de uma forma totalmente transparente, entendeu? É muito ruim, cara. O estrago que isso causa em relações bilaterais é incalculável. Agora, desse jeito que tá posto aí, eu particularmente nunca vi, mano. Nunca vi. E assim, eu sei que nunca aconteceu, Helder, porque e aí eu posso dizer porque ele me disse isso publicamente, ele não me disse isso de forma reservada. Eu conversei com o Celso Amorim, que para mim, não só para mim, ele é seguramente o maior expoente da nossa linha, da nossa tradição diplomática. Ele me disse isso, ele me disse, César, eu nunca vi nada parecido com isso. Eu tenho mais de 60 anos de Itamaraty. Esse cara tá no Itamaraty desde a época do Santiago Dantas, com a política externa independente na década de 60, Helder. O cara me disse, eu nunca vi nada remotamente parecido com isso. Esse tipo de coisa de, olha, estamos de olho em vocês aí, hein? Mano, isso é linguagem de miliciano, cara. De gangster. Sabe assim, que entra no comércio do tiozinho e fala, ó, tô vendendo segurança aqui. Não, mas aqui no bairro é tranquilo. Tá vendendo segurança contra quem? Contra a minha atuação mesmo. Se você não pagar, a gente vai começar a meter o terror aqui no seu comércio. Mano, é papo de gangster. Papo de milícia, papo de ganguezinha de bairro, entendeu? Do cara que passa ali na tua porta. Nem todos são assim, mas tem cara que passa ali na tua porta meio te intimidando. Ou você vai pagar 50 conto pra mim, pra eu dar uma olhada na tua casa aí? Ah, não, você não vai pagar? Tá bom, então, né? O cara sai, mano. Aí um dia você viaja, aí ele percebe que teu carro não tá ali, você viajou de carro e tal. Aí, assim, surpreendentemente, some uma bicicleta sua, some alguma coisa que dá pra jogar pelo muro, entendeu? Quem será que foi, né? Não querendo insinuar nada, quem será que foi, né, cara? Porque é assim que, mano, a banda toca, tá ligado? Os caras estão agindo exatamente como um miliciano, uma ganguezinha de bairro faz. Agora, mete marcha. Foda-se. Não vai... Ah, não, porque vai... Não tem um limite em que isso vai dar o resultado que eles pretendem. Isso vai seguir. Continuem ameaçando. O Brasil vai seguir sendo uma nação independente, soberana, e que se reserva o direito à autodeterminação do seu povo. Isso não vai mudar, Helder. Não vai mudar. Ah, mas quer dizer que o país é perfeito e maravilhoso? Porra, a gente sabe que não, cara. Não, imagina, a gente sabe, né? A gente sabe que... Nunca foi esse o ponto também. Nunca foi esse o ponto. É isso aí. É isso aí. Você matou a questão. Nunca foi esse o ponto. E não vai ter o resultado que eles querem pelo simples fato que
ministro da Corte Constitucional não pode se acovardar, presidente da República não pode se acovardar, parlamentar eleito, nenhum poder constituído pela força do voto popular pode se acovardar, porque no momento que isso acontecer, Helder, acabou a República Federativa do Brasil. É simples assim, velho.